mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 1º de julho, com ele, André Barbosa. Seja bem-vindo, André. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Uma semana recheada aí de eventos políticos internacionais, como nós vamos ver nas notícias, né, Gabi? Nas notícias internacionais, começando por um dos eventos aí desse final de semana, que foi justamente as eleições francesas. Foi um evento que já era esperado, né? O processo que vinha tendo um desgaste do Macron. E aí agora a gente vê uma mudança que está acontecendo em diversos países, que é uma mudança mais para a direita. Você ainda tem, né, uma segunda etapa de votações, que acontece agora no dia 7 de julho, mas o mercado está reagindo positivamente, né? Quando a gente viu aquele dado de bolsa na Europa, basicamente o que está puxando a bolsa na Europa agora é a bolsa na França. Exatamente. Le Pen aí, então, o partido Le Pen, reunião nacional, ficou com 33% dos votos, contra aí 20% dos votos do partido de Macron. E muito provavelmente o que a gente vai ter é um cenário que, dependendo de como que seja a organização dessa composição do parlamento, você não tem uma maioria, né, que indique assim que você pode fazer o que você quiser. Então você mantém aquele aspecto de, né, você ter os checks and balances, né, as coisas terem os dois lados tendo que opinar sobre as questões, mas pode caminhar para um lugar onde o Macron perde muito poder. O Macron continuaria nessa visão da União Europeia, mas possivelmente você teria um primeiro-ministro que está mais voltado para as questões internas da França, com uma visão mais de direita. E ainda falando desse rearranjo político global, né, falando de Estados Unidos, eleições, tivemos aí esse final de semana apoiadores de Biden rejeitando aí apelos para saída, né? As coisas se embolaram um pouco nos Estados Unidos, porque o Biden ele foi muito criticado pela participação dele no debate da semana passada, uma performance que realmente não foi boa. Deixou a desejar. 2/3 dos eleitores achando que o Trump se saiu muito melhor do que o Biden, e aí começa a ter o fogo amigo. As pessoas falando, poxa, precisamos trocar o Biden, o próprio Partido Democrata fazendo pressão para colocar um novo candidato, a turma do Biden tentando proteger ele, segurar ele, e existe até uma insegurança jurídica. Se dá tempo ainda de você trocar quem é o candidato democrata nessa época. Eu acredito que ao longo do ano, até novembro, a gente vai ter bastante volatilidade em relação a essa questão da eleição nos Estados Unidos. Falando um pouco então de cripto, né? Então a gente está vendo um movimento de Bitcoin bem lateral e a gente vai tentar explicar para vocês o porquê disso tudo. Acho que uma das coisas que aconteceu na época que o mercado de cripto, de Bitcoin, ainda era meio faroeste. Você teve uma que era a principal exchange, que chamava Mt. Gox, ela faliu lá em 2014 e tinha um monte de Bitcoin lá dentro que ficaram presas. E aí agora, depois de um processo muito demorado, 10 anos, isso aí está sendo liberado e está voltando para o mercado. Isso tem mostrado como uma pressão ao longo das últimas semanas. Então, quando a gente vê Bitcoin que bateu 74, voltando ali para os 60 mil, agora está em 62 e pouco, já tem uma antecipação desse movimento de venda que pode começar ao longo dessa semana e da próxima. E ao mesmo tempo a gente sempre aquela dúvida, né? O quanto disso já foi precificado ou quanto de venda ainda tem para continuar, né? E entrando já em Brasil, né, terminamos aí o primeiro semestre e afinal de contas, será que vocês sabem quais foram os melhores investimentos aí do primeiro semestre desse ano, pessoal? Acho que assim, a gente viu aversão a risco, né? Então a gente está vendo muito questionamento da parte fiscal, resolver só aumentando imposto, a gente já viu que o mercado está muito resistente em relação a isso, então passa também por uma discussão de corte de despesas, que até agora não aconteceu de uma maneira efetiva. As falas dos integrantes do governo, elas têm sido muitas vezes provocativas, mas com um impacto negativo em relação ao mercado, e as próprias questões em relação à sucessão do Banco Central. Isso aí leva o quê? Uma performance ruim dos ativos brasileiros, né? Então, assim, o câmbio, né, o real se desvalorizando, os ativos indexados à inflação, as taxas abriram muito, então também é uma performance ruim. A bolsa caindo aí quase 10% e o destaque sendo os ativos internacionais, né? Exatamente, a gente tem então S&P se valorizando mais de 15% e Nasdaq se valorizando mais de 18%, a gente aqui se desvalorizando 10%, e destaque também para ouro. A gente teve um produto aqui interno visando aí a parte aí de ouro e Bitcoin também brilhando, subindo aí quase 60% no ano, pessoal. Lembrando a todos que temos agora negociação direta de Bitcoin através da plataforma da Toro. Eu já investi. E aí agora falando de como que isso influencia na nossa bolsa, a gente já cansou de conversar aqui com vocês o quanto o estrangeiro é importante, né? 50% aí da nossa bolsa é estrangeiro. Não à toa nós tivemos o pior mês de junho dos últimos 54 meses.
Acho que junho, né? Foi desde o início lá de 2020, a gente não via um volume financeiro tão baixo, como por exemplo o Mráfico está mostrando aqui para a gente. E aí o que a gente tem essa sensação é que não só o estrangeiro está meio assustado com essa questão aqui no Brasil, né? Essa volatilidade, essa aversão a risco, mas o próprio investidor doméstico. A gente está vendo as taxas de juros altas ainda, o custo de oportunidade de você estar na bolsa, né? E basicamente eu acho que a culpa é do próprio Brasil, né? Você vê as bolsas internacionais estão indo bem, né? A bolsa americana subindo 15%. Então não é assim que o Brasil tá indo mal porque a bolsa americana está indo mal. Não, a bolsa americana está indo muito bem. Sim. Então sobe 15 e cai 10, né? Então tem alguma coisa grande que é em relação aos fundamentos de Brasil e essa versão de risco. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.